E eu vou, de alguma maneira, hoje falar um pouco daquilo que preguei semana passada aqui. Preguei semana passada sobre quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo". E refletimos sobre a postura com a qual nós temos que enfrentar os nossos problemas, as nossas fases difíceis. Como enfrentar o sofrimento num âmbito pessoal. Eu quero hoje pensar com você de como enfrentarmos a vida, as nossas questões, num âmbito coletivo, numa perspectiva comunitária. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: "Permitam-me dizer porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicado a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu." Pai querido, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nesse momento em que abrimos a Tua palavra, pedindo que o Senhor nos ajude para que essas palavras ditas por Jesus tenham espaço no nosso coração e que ela produza frutos. Que ela nos tire da omissão, que ela nos tire da nossa zona de conforto e nos impulsione a atos de bondade e de justiça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu sou filho de pastor. Meus pais foram missionários de uma missão. Cresci envolvido no mundo religioso evangélico. Passei todas as férias da minha vida em algum acampamento, todas, sem nenhuma exceção. Frequentei a igreja, até estava conversando com o Gedeon essa semana, sobre a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu frequentei a EBD, para a tristeza da professora. Eu ia domingo de manhã na igreja para a escola dominical, depois tinha culto e à noite tinha culto de novo. Quando minha mãe me liberava de um dos cultos, era motivo de muita festa. Aos 18 anos de idade, eu entrei para o seminário para estudar teologia, para me tornar pastor. Nesse mesmo período, comecei a trabalhar em uma missão de acampamentos, na qual colaboro até hoje. E há 8 anos eu sou pastor da Bethesda. Estou dando esse breve relato religioso da minha vida, só para te dizer que eu já participei de centenas de reuniões, de cultos, de congressos, de seminários e de tudo o que envolve a vida religiosa. Eu tenho 36 anos, iniciei no ministério aos 18, então já há 18 anos que oficialmente eu faço parte desse movimento como missionário ou como pastor. Mas me lembro que na minha época de equipante de acampamento, equipante é quem vai para um acampamento para trabalhar. Eu participei de uma reunião, eu e o Dani Magalhães, que é presbítero da igreja, está aqui comigo, com a gente hoje. Nós participamos de uma reunião sobre o Apocalipse. E as reuniões sobre o Apocalipse terminam sempre com todo mundo morrendo de medo.
Eu não sei se essa é a intenção do pregador. E eu não curto essas conversas do fim do mundo, eu gosto do mundo, eu não quero que acabe, então é um assunto que não me interessa muito, mas há quem goste. E a reunião culminou sobre a volta de Cristo. E é longo, né? Era longo, 2 horas de conversa. E o ápice da reunião foi que o pregador, lá, a pessoa que estava dirigindo o estudo bíblico, ele sugeriu, eu não lembro na época se ele sugeriu ou se ele falou afirmativamente. Vou dar uma moleza para ele, vou falar que ele sugeriu a data da volta de Cristo. E eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. Eu já saí daquela reunião falando, eu preferia ter tido aula de física do que ter ficado aguentando essa conversa. E mais ainda, com o cara dando a data da volta de Jesus. E era breve, ia ser dali um pouco tempo. E os anos se passaram, eu tinha 15, 16 anos de idade, já falei, hoje eu tenho 36, casei, tenho 2 filhos, minha barba está ficando branca e a data do cara foi o limbo. E se naquela época eu já não gostei da reunião e dessas conversas de ficar tentando descobrir o impossível, o indescobrível, você imagina hoje o que é que eu acho disso? Porque eu fico pensando qual é a vantagem, qual é a necessidade de um grupo de pessoas ficar especulando sobre um assunto ou ficar dando data sobre um assunto que ninguém tem como chegar a essa data, não tem conta matemática para você fazer que você consiga chegar a essa data. Por que conversar sobre um assunto que ninguém tem a resposta? Ou pior, por que, na ausência de uma resposta, inventar uma? Para quê? Para que inventar uma resposta? E antes que você fique preocupado, eu acredito na encarnação de Jesus, acredito na vida humana de Jesus, acredito na morte e acredito na ressurreição de Jesus e por isso eu prego. A morte não tem a palavra final porque Cristo ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Os processos de morte da nossa vida, eles não precisam nos definir e nós não precisamos nos apegar a Ele, porque nós seguimos a Cristo, que sofreu e que morreu, mas que também ressuscitou e venceu, e essa é sim a nossa esperança. Sei também na volta de Cristo, creio na volta de Cristo, porém, creio na eternidade, acredito no céu, acredito na vida após a morte. Então, a questão não é acreditar ou não nesses conceitos. A questão é quando acreditar nessas coisas te desconecta da vida. A questão é quando acreditar na vida após a morte não deixa você viver antes dela. Esse é o problema. A questão não é eu acredito na vida após a morte. Eu também. O erro é jogar nessa expectativa a nossa vida inteira e nos desligar dessa vida aqui. Então, há uma vida depois da morte? Tudo bem, mas jamais se esqueça que também há vida antes dela. E por isso Jesus veio aqui. E negar essa vida aqui é negar a experiência humana de Cristo. Porque se Ele veio e teve uma experiência humana, isso é um recado para todos nós. É que nós também temos que passar com integridade, com intensidade, com beleza e com responsabilidade a nossa experiência humana. Então, há uma maneira de você acreditar na volta de Cristo, há uma maneira de você acreditar na eternidade no céu, e isso te desconectar da vida. E talvez foi por isso que o Karl Marx afirmou que a religião é o ópio do povo, a famosa frase que virou até para-choque de caminhão. A religião é o ópio do povo. E em muitos casos é mesmo. Por quê? Porque ela tira das pessoas a força para lutar hoje, jogando toda a solução dos problemas no celeste por vir. Quer dizer, quando é que a gente resolve isso? Não resolve agora não, cruza os braços. Porque você não é daqui e um dia você morre e você resolve os seus problemas. Não, esse tipo de pensamento ou essa lógica de espiritualidade eu não consigo aceitar.
Que aí nós estamos dizendo que a vida é um grande equívoco, isso aqui é um grande engano, isso aqui está tudo errado, e a gente cruza os braços e espera a morte chegar, e um dia a gente resolve tudo isso com a morte. Então acreditar na vida após a morte não é um problema. O problema é não viver antes da morte. O problema é quando a crença tira você da vida, tira você das ações, tira você da luta, tira você da expectativa de melhorar a qualidade dos seus dias. O problema é quando isso tira você o sonho da ressurreição. Não, eu estou vivendo um processo de morte. Não, então deixa ela se confirmar. Não, o reino de Deus é para dizer, você está vivendo um processo de morte, então lute para você experimentar a ressurreição em Cristo. Então eu não gosto dessa ideia de que nós não somos daqui. Não, nós somos sim, essa aqui é a nossa vida. Inclusive dizer que nós não somos daqui é dizer que isso aqui, a vida não é um presente de Deus. Não, a vida é um presente de Deus e repito, Deus se fez homem em Jesus para aproximar a história dele com a história dos homens e para nos apontar uma vida bonita, uma vida excelente de ser vivida. Então guarde no seu coração, sim, o conceito da eternidade, da vida eterna. Mas não deixe que isso trave os seus braços diante de questões sérias da vida que você precisa e pode resolver. Porque você sabe um problema que essa ideia gerou? Essa ideia de que nós não somos daqui? Uma geração de pessoas, cristãs inclusive, que não se preocupam, por exemplo, com o meio ambiente. Por que a gente vai se preocupar se a gente não é daqui? Não, deixa a torneira aberta. Joga o papel no chão. Seja consumista. Não somos daqui. Suja a rua. Por quê? Porque nós não somos daqui. Por que nós vamos cuidar desse mundo se ele não é nosso? E isso é terrível. Derruba a árvore mesmo. Além de ser um descaso com a própria vida, é um descaso com os teus filhos. Porque o mundo não é somente algo que nós herdamos dos nossos pais. O mundo é algo que nós pegamos emprestado dos nossos filhos. Então, como é que nós vamos entregar esse mundo para a próxima geração? Então, é mais ou menos como, por exemplo, você vive numa casa alugada, você vive de aluguel, e aí você conseguiu, com muito esforço, comprar uma casa ou um apartamento que vai ficar pronto daqui 2 anos. Mas você está vivendo na casa alugada. Aí a casa alugada começa a ter alguns problemas. Né? Quebrou o lustre. Aí você põe só o soquete e deixa pendurado. Ela fala, vou mudar. Daqui a pouco a gente vai embora para a casa que é nossa mesmo. Aí deu vazamento no telhado. Arruma o telhado? Não, põe um balde na sala. Aí você deixa o baldão na sala, já tem um balde e um soquete pendurado. Aí rachou a parede. Arruma? Não, uma mão bem grossa de tinta assim que some a rachadura. Eu estou bom, né, enganar. Enfim, você resolve o problema? Não, porque a minha casa eu já comprei. Eu vou ficar gastando dinheiro com casa alugada, que nem é minha. Daqui 2 anos eu vou devolver o dono que se lasque. Esse é um micro exemplo, né? Aí leva isso para o macro exemplo. Somos nós. Não, essa terra aqui é alugada. Joga papel no chão e dane-se. Não, mas tem enchente todo começo de ano, e boa parte é porque a gente joga lixo na rua. Não, mas isso aí é só no começo do ano, depois vaza. Outra, na minha rua não tem, então também dane-se. Porque o que importa é a minha rua. Queridos, vive bem quem guarda no coração os valores do reino de Deus, mas vive, mas se mexe. Viver bem é quem luta, é quem tem ações proativas com a vida. É quem não cruza os braços e fica esperando a morte chegar. Essas pessoas vivem bem. É quem tem o coração em Deus e os pés no chão. Essas pessoas vivem bem. Pessoas que têm conexão com a história. Pessoas que estão aqui, mas elas estão conectadas com as necessidades dos outros. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto, nessa parte do Sermão do Monte. Que nós somos sal da terra e luz do mundo. Deixa eu dizer para que você está aqui. Você está aqui para dar sabor para esse mundo. Você está aqui para iluminar áreas escondidas.
Você está aqui para trazer as cores de Deus ao mundo. Mantenha a casa aberta e que a generosidade seja a marca de vocês. Olha que texto, que riqueza de palavras que nós temos de Jesus hoje diante de nós. Então tem muitos e muitos conceitos escondidos e guardados aqui nesse texto que nós lemos, e eu quero repartir algumas ideias com vocês, e a primeira é: nessa sua vida humana aqui, nessa peregrinação, nessa experiência humana, leve ela a sério, porque ela é a sua vida, é a única possibilidade que você tem, e nesse trajeto não permita que a indiferença tome conta do teu pedaço. Porque é um dos sentimentos mais terríveis, mais danosos que nós podemos ter, é a indiferença. Inclusive dizem os sábios que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença é quando a gente dá de ombros. Lembra quando você era pequena e aí alguém falava e você fazia assim, ó. Então, a gente continua fazendo assim, só que a gente não faz mais assim. A gente fala outra coisa. Depois resolvo. Isso aí tanto faz. Não está alterando aqui minha vidinha, minha zona de conforto, então deixa, não vou mexer nisso não. A indiferença é quando nós damos de ombros para questões internas, pessoais. Você está sendo indiferente com você mesmo. Não é o assunto hoje, mas não faça isso, porque você vai pagar caro. E quando nós damos de ombros para assuntos coletivos. A indiferença é o que revela o total descompromisso das pessoas com a vida. Nós já falamos aqui da semana que vivemos no nosso país. E o que é que as pessoas estão reivindicando nas ruas? O que move o protesto? O sentimento de indiferença dos governantes com as pessoas. O governo, todo ele, estou aqui criticando um partido, pega aí o federal, estadual, municipal, todo, é o governo. A lógica são de pessoas indiferentes aos dramas das pessoas. É indiferença. Mas vocês não estão vendo que o povo está morrendo de diarreia no corredor do hospital? Mas o estádio ficou bonito. Então o nome disso é indiferença. É quando a dor do outro não comove mais o teu coração. Você é indiferente a ele. Esse é o pior dos sentimentos. As pessoas saíram às ruas porque elas estão cansadas de se sentirem desprezadas, de pedirem, de sofrerem, de não aguentarem mais, de ver a casa inundada. Todo mês de março a casa está inundada. Tem gente que não aguenta mais isso. Então é um grito contra a indiferença. Ver crianças morrendo de fome e as pessoas não fazem nada com isso, é indiferença, e isso é muito terrível, porque a indiferença, ela é um conceito sutil que vai entrando na nossa vida e de repente a gente não percebe e a gente se acostuma com processos de morte. Aquilo passa a ser lugar comum. E a gente precisa admitir no nosso coração também, porque passou a ser lugar comum ver criança embaixo da ponte em São Paulo. E a gente fala, mas é porque Aquilo não dói mais no nosso coração, por quê? Porque a gente se acostumou, a gente permitiu que aquilo se passasse a ser lugar comum na nossa vida. Mas os nossos filhos estão bem. Então toca a vida para frente. Olha o que diz a Cecília Meirelles sobre a indiferença. Como se morre? De velhice, ou de indiferença, ou de doença? Morra o Senhor de indiferença. Da indiferença desse mundo, onde o que se sente e se pensa não tem época, na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vence. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo por recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga, de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Indiferença mata. A indiferença mata a nós mesmos. Mata o nosso sentimento em relação ao outro. Ser indiferente aos problemas pessoais, desculpe, é uma estupidez, porque você está falando dos seus problemas e você não está ligando para eles.
E ser indiferente ao drama do outro é um absurdo cristão, porque Jesus falou, nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Se o oposto do amor é a indiferença é o caminho oposto ao sugerido por Jesus. Qual que é o mandamento? Ame o próximo como a você mesmo. Qual é o oposto do amor? A indiferença. Então o indiferente pegou a rota contrária ao caminho proposto por Jesus. Então a indiferença, sim, é uma estrada doentia, uma estrada de morte, e possível a todos aqueles que não tomam cuidado com a dor do próximo, que não se conectam com a dor do próximo. Quando abraçamos a indiferença, quando a lógica de ser indiferente se assenta no nosso coração, processos que matam passam a ser lugar comum. Processos que ferem o coração dos outros não ferem mais o nosso. Quando a indiferença toma conta do seu coração, você não consegue ver significado em pessoas saírem para a rua para lutar. A indiferença faz isso. Você fica lá no sofazão vendo e falando, mas que banda de tonto, estão lutando para quê? Então o nome disso é indiferença. Você não consegue perceber a necessidade dos outros. Porque aquilo lá não machucou você. Então tudo bem, mas não me machucou não? Então beleza. Então toca a vida para frente. Porque não mexeu na minha zona de conforto. As coisas que acontecem por aí, elas não mexem comigo. E o que importa é quando mexe em mim. Acho que você conhece o mito de Narciso. Tá dando para me ouvir? O mito de Narciso. Essas bombas aí para você não esquecer da indiferença, tá? Narciso era um jovem, é da mitologia isso. Era um jovem lindo, o mais lindo. Ele era tão lindo que um dia ele viu o seu rosto refletido na água e ele se apaixonou por ele mesmo, de tão lindo que ele era. E ele se fascinou de tal modo com a sua própria beleza que tudo ao redor dele perdeu o significado, porque só importava a beleza dele mesmo. Não poderia haver algo mais bonito do que ele mesmo. Incapaz de ver a beleza fora dele mesmo, ele era incapaz de ver em beleza fora dele mesmo, ele tornou-se escravo da própria imagem. E o mundo é cheio de narcisos. O mundo é cheio de pessoas que não conseguem ver nada além da necessidade própria. O mundo está forrado de pessoas que não conseguem perceber a necessidade do outro, porque a necessidade do outro não é a mesma que a minha. E isso é uma doença. Isso é terrível. E o nome disso é indiferença. É o individualismo. Nós vivemos numa sociedade individualista, onde só o eu importa. O que é que importa? O que importa é o eu. O que é que está em jogo? O que está em jogo é a minha necessidade. E se não é a minha necessidade que está em pauta, então eu não participo. Se não são as minhas carências que estão na mesa de conversa, então eu não converso. Então entenda que nós vivemos num período numa sociedade organizada em volta da vontade própria. É aquilo que eu quero. É aquilo que eu estou interessado. Então presta atenção para o seu coração, para que ele não seja forrado pela doença, pela maldição da indiferença. E toma cuidado, porque isso é muito sutil.
como todos os grandes pecados da nossa vida, eles são sutis. Eles chegam como quem não quer nada. E uma hora eles dominaram a área. E uma hora o pedaço da tua vida está todo dominado pelo consumismo, pelo individualismo, pelo egoísmo. Então preste atenção para que a dor do outro, ela mexa também com as suas emoções. O pastor Ricardo contou aqui já uma vez de quando ele foi para a Holanda e parou na frente da sede da Visão Mundial, e tem uma frase lá do fundador da Visão Mundial. A Visão Mundial é uma ONG cristã que trabalha com crianças ao redor do mundo. Tem uma frase do fundador da Visão Mundial na porta da sede deles. Eu não lembro exatamente, porque eu lembrei agora da história. Não lembro exatamente como é a frase, mas é mais ou menos assim: permita que aquilo que machuca o coração de Deus machuque também o seu. Preste atenção, porque há coisas que ferem o coração de Deus. E que isso também seja um incômodo, que isso também seja uma ferida no teu coração. Segundo, não permita que o seu coração se acostume com os processos anti-vida. Repetindo, nós vivemos um tempo de corrupção. Já há muito tempo que a corrupção faz parte da nossa vida. Ela entrou na nossa vida, a gente vive isso, está aí. E de tempos em tempos é necessário a gente dizer chega. A gente precisa dar um basta em tudo aquilo que é anti-vida. O grande problema é o contrário, é quando nós perdemos a voz profética, é quando nós perdemos a voz que denuncia o que está errado. O grande problema é quando a gente não quer, a gente deixa de ter coragem de falar aquilo que ninguém quer falar. E eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz aos romanos: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E por muito tempo foi alardeado nos púlpitos por aí que não se conformar com o mundo é aquela velha ladainha de não usar barba, nem saia, nem calça, nem tomar cerveja, nem jogar bola e nem se divertir de domingo. E toda essa ladainha e dizendo que não se conformar com o mundo é isso. Não, Paulo está dizendo para não pegarmos a forma, para não absorvermos o conceito de um mundo de coisas que matam. Há um mundo capitalista regido pelo consumismo. Não aceite isso. Não pegue a forma desse mundo, porque ele mata. Renove a sua mente. Então, não pegar a forma não é tomar cerveja, não é usar barba, não é a mulher não usar brinco, essa bobageira toda. Não pegar a forma do mundo é você vive numa sociedade consumista, então não entre nessa forma. Não caia na lógica de você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Isso é não se conformar com o mundo. Isso é não pegar a forma do mundo em que você vive. Há um mundo religioso que ele é regido pela culpa e pelo medo. Você não precisa pegar essa forma desse mundo religioso. Você não precisa se submeter a uma religião opressora. Você pode renovar a sua mente, expandir as suas ideias e descobrir que há oxigênio no mundo religioso. E ontem eu lembrei de uma ilustração. Acho que eu fiquei remoendo histórias da minha adolescência ontem, por causa da reunião lá que eu participei. E lembrei de uma ilustração que eu contava demais no início da minha vida de pregador. Eu vou contar para vocês hoje. Só que a aplicação, obviamente, vai ser diferente, porque eu mudei, né? Mas a história é da rã na panela. Não sei se você já ouviu, é uma experiência. Não faça a experiência, porque nós somos ecologicamente corretos. Mas fizeram a experiência de você pegar uma panela com água fria. Você joga uma rã na panela, a rã vai ficar lá, ela nada. Aí você tira a rã e põe a água para ferver. A água ferve. Quando a água estiver fervendo, você joga a rã de novo. Do jeito que ela bater na panela, ela pula. Porque aquela água naquela temperatura não é o seu habitat natural. Agora, se você colocar a rã na panela com água fria,
ela vai nadar. Ligue o fogo, receita. Ligue o fogo. Mas é ilustração, hein? Não faça isso. Isso aí dá prisão. E sem fiança do Ibama. Você liga o fogo, a rã fica na panela. Porque no começo aquilo é da vida dela. A água começa a esquentar e ela, num primeiro momento, se adapta àquilo. Deve ser até bom, né? Esquenta. Começam a fazer bolhas, dá uma sensação de hidromassagem. Mas num momento a água ferve e a rã morre. Eu acho fantástica a ilustração. Porque quando a gente chega num ambiente que está completamente em ebulição, você já fala assim, não, isso aqui não é meu, isso aqui não é para mim, e você vai embora. Agora, quando a gente entra em ambientes, eles são os nossos, e com o tempo ele vai mudando, e ele vai produzindo processos de morte, e você não saca isso, você se acostuma, a gente se adequa a isso, a gente pega a forma. Um ambiente que a gente não era consumista, mas todo mundo é, não, mas eu não sou, aí chega uma hora que você está indo no shopping inventar alguma coisa que você precisa comprar. Então, é a água que já está fervendo e você está começando a falar, não, está fervendo, mas eu aguento. A pele engrossou e eu aguento a água mais quente agora. Então, isso é pegar a forma. Então, não se conformar não é uma proposta de isolamento humano. Não se conformar é uma proposta de engajamento com aquilo que destrói a vida, contra aquilo que destrói a vida. É não aceitar normal com processos que matam. É não tratar sistemas opressores como um plano secreto de Deus para salvar as pessoas. Não se conformar é ver que é antivida, e se é antivida é anticristo. O que é anticristo? É um monstro que sai do mar, cheio de chifre. Não, anticristo é um sistema que mata as pessoas. Isso é anticristo. E se é anticristo, é antivida. E se é antivida, nós temos que nos levantar e dizer, chega, nós não nos conformamos com isso. Então, quando falo para você não se conformar, ou quando Jesus está te chamando para ter ações pró-vida, Ele está falando de posturas do dia a dia. Não é que a gente já pensa, então o que nós vamos fazer? Não, começa com o teu quintal mesmo, começa com o teu pedaço. Eu vi nas redes sociais essa semana muitas coisas engraçadas, né, sobre esse momento. E uma delas eu gostei demais. Que diz assim, você está querendo que o Brasil mude, seja um país novo? Ok. Então, existem algumas coisas para você também fazer. Pare de furar a fila. Verdade. Furar a fila é corrupção. Não, mas nós não estamos falando disso. Então, começa furando a fila. Aí lá na frente a gente não sabe o que acontece. Eu tive uma vez, isso me marcou, porque eu fui numa festa junina na escola dos meus filhos. Eu estava na fila para levá-los num brinquedo. Aí vieram umas 3 crianças assim, né, que chegam correndo, né? O pai sempre chega atrás suado, né? Chegaram correndo assim e entraram na minha frente. Eram 2 menininhos, né? Aí o pai já falou, não, aqui atrás. Eu falei para ele, não tem problema. A fila era tão grande que uma mais, uma menos na minha frente. Eu falei, não tem problema não. Aí ele olhou para mim e falou assim, tem sim. Tem sim, porque começa a furar fila hoje e vai saber o que faz amanhã. Pô, guardei a palavra daquele homem, ele pregou para mim na festa junina dos meus filhos. Guardei. Eu falei, não, eu aceito, eu reconheço. Falei, é verdade, começa furando a fila. Aí lá na frente você nem sabe o que ele está fazendo. Por quê? Porque são pequenas sessões que a gente faz e a gente começa a pegar a forma de um mundo onde furar a fila é levar vantagem. Levar vantagem é o que a gente está dizendo que as pessoas não podem fazer. Para de estacionar em local proibido. Entendeu? Tem vaga para pessoa com deficiência? É vaga para pessoa com deficiência. E tem uns imbecis que falam assim, não, mas na hora que eu cheguei não tinha ninguém. Ah, então pode parar, porque você é então uma pessoa. Pô, não tinha ninguém, porque não tinha ninguém. A vaga tem que estar aí para quando chegar. É exatamente isso, ô imbecil. A vaga é para idoso? Então a vaga é para idoso. Não, mas eu serei um dia. Eu também. Mas no momento nós não somos, então a gente não para na vaga para idoso. Eu não sei se você viu um e-mail que rolou há um tempo atrás, que eu também não sei se é verdade ou se foi uma bela de uma ilustração,
que era mais ou menos um brasileiro que ele mudou para a Suécia, eu acho, para trabalhar não me lembro, uma empresa aí grande. E ele ia de carona. Ele ia de carona com um sueco. E o sueco sempre chegava muito cedo e parava o carro dele na vaga mais longe do estacionamento. E ele um dia, foi a primeira vez, ele falou, por que esse cara não para o carro lá perto, já que nós já chegamos, né? E o primeiro dia ele parou longe, o segundo dia ele parou longe, todo dia ele parou longe, um dia ele falou, não vou aguentar. Eu falei para ele, rapaz, a gente chega cedo todo dia, você podia estacionar esse carro na porta da fábrica, por que você para tão longe? Ele falou, exatamente porque a gente chega cedo. As pessoas que não chegaram ainda estão atrasadas, é melhor elas pararem perto da porta, porque elas chegam antes, não atrasam para o trabalho. Nossa, eu ia me matar ali no carro. Eu falei, você tem um 38 aí no porta-luva? Que eu queria morrer aqui agora na tua frente, de vergonha. Sabe o que é, rapaz? Eu me acostumei num país que quando era criança eu furava fila. Então essa lógica de ajudar as pessoas a deixar a vaga mais próxima para quem está atrasado não faz parte da minha cultura. Ofereça seu lugar no ônibus. Não jogue lixo na rua. E jogar lixo na rua não é a cena de pegar o sacão de lixo que está lá na porta da tua casa e jogar na rua. É a bala do chiclete que você começou a mascar dentro do carro. Não joga isso aí na rua. Porque a gente vive numa cidade que tem, na Grande São Paulo, tem 20 milhões de pessoas. Se todo mundo jogar a bala do chiclete na rua, faça a conta. Não vandalize a cidade quando seu time perder. Assuma seus erros. Se beber em nome de Jesus, não dirija. Não, é sério. Em nome de Jesus, não dirija. Eu considero uma das maiores irresponsabilidades do ser humano beber e dirigir. O movimento Não Foi Acidente ainda não conseguiu 1.300.000 assinaturas. Você acredita? Primeira vez que eu falei do movimento Não Foi Acidente aqui na Bethesda foi no terceiro domingo de agosto de 2012. Vai fazer um ano. Foi a primeira vez que eu falei. Eles tinham 500.000 assinaturas. Eles ainda não conseguiram. Para eliminar os tontos lá no Big Brother, em uma noite a gente resolve a parada. Devolva o troco que veio a mais na padaria. Sabe que você comprou o pão e o caixa errou e te devolveu o troco a mais? Então isso não é bênção. Pô, Deus me abençoou hoje. É mesmo? Mas como foi? Pô, parei no pedágio, quando o cara me deu 50 de troco. Não, isso não é bênção. Inclusive isso na vida daquela pessoa lá é um problema, porque vai sair do bolso dela. Então devolva o troco que veio a mais. Você quer um mundo diferente? Então seja o início dessa diferença. Você quer uma sociedade nova? Então vá à rua, marche, se manifeste, se levante contra a corrupção, mas faça uma análise interna para ver as tuas corrupções. Faça uma varredura, um antivírus dentro de você, para você também ser uma pessoa que tem coragem de manifestar contra os seus próprios atos. É do Gandhi o pensamento, seja você a transformação que você sonha para o mundo. Quer dizer, começa em você. As mudanças, elas começam na nossa casa. Com gestos simples. Eu coloquei no meu livro da Felicidade Sem Demora a história da Rosa Parks. Eu gosto demais da história da Rosa Parks. Uma costureira negra que viveu nos Estados Unidos na época da segregação racial. Um país protestante, que tem orgulho de ser um país cristão protestante, com segregação racial. E havia naquela época uma lei que privilegiava os brancos, entre as muitas humilhações que os negros deveriam se submeter. Uma delas é que havia separação de lugares nos ônibus, os negros sentavam no fundo, nos piores lugares, e os brancos na frente. E um certo dia a Rosa Parks entrou no ônibus e sentou num lugar reservado para os brancos. E então um homem branco parou na frente dela e ficou esperando ela se levantar. E ela não se levantou. Graças a Deus, a Rosa Parks não se levantou. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Rosa Parks não se levantou. Foi um gesto simples de ficar sentada. E ao ficar sentada, ela estava dizendo, chega, porque a segregação racial é anticristo. E se é anticristo, eu não me levanto. Então veja o poder das coisas simples.
Uma costureira, negra, pobre, numa época de humilhação. Um dia ela diz: chega. Chega, porque isso não pode continuar. Chega porque a lógica que está regendo isso aqui é medíocre. E ela disse não. Ela teve coragem de se levantar contra algo muito maior do que ela. E a atitude dela impulsionou. É aquela pedra jogada no meio de um lago parado que gera diversas ondas. A atitude dela gerou muitas outras ondas. Então diga não para processos que matam. E seja você a pessoa que iniciará ações de justiça e bondade no mundo em que você vive. E por último, nós estamos aqui para trazer as cores de Deus ao mundo, foi o que nos disse Jesus. E eu vou encerrar. O acústico do ano passado o tema do acústico foi sobre política. Até conversei com o Lucas e com o Will, e seria igual uma luva se o acústico do ano passado fosse agora, sábado. Mas no acústico do ano passado nós fizemos mais ou menos isso que o pessoal está fazendo nas ruas hoje. Um protesto contra aquilo que destrói a vida. No final do acústico, um senhor chegou para o Lucas e falou: você é o pastor responsável pelo evento? O Lucas falou: sou sim. Ele falou: poderia dar uma palavra com você? O Lucas disse sim. Ele falou: eu sou ateu, sou professor de sociologia na USP e vim aqui hoje única e exclusivamente porque tenho uma amiga aqui da Bethesda, talvez essa pessoa esteja aqui inclusive, e vim pelo carinho que eu tenho a ela, porque eu não tolero igrejas evangélicas. Eu considero inclusive as igrejas evangélicas um câncer da sociedade. Ele falou isso na cara do Lucas. E vim aqui hoje por amor a uma amiga minha. E já vou te dizendo, eu não vou voltar aqui. Eu vim por causa dela mesmo. Mas eu não poderia ir embora sem te falar que eu saio daqui hoje com uma nova visão de uma igreja. Eu estou saindo aqui hoje da Bethesda com a sensação de sim, existe uma igreja que, na minha opinião, não é mais um câncer na sociedade. Porque eu vi vocês dando um grito aqui, que há 30, 40 anos eu estava dando nas ruas. E por esse grito eu fui preso, eu apanhei, e por esse grito eu lutei. E me emocionei hoje de ver dentro de uma igreja evangélica, jovens como vocês, gritando por justiça. Muito obrigado, a minha experiência hoje aqui foi encantadora. O Lucas me contou essa história e quando eu conto ela ainda me arrepia. De pensar que sim, existe uma maneira de nós sermos sal da terra e luz do mundo, sem a necessidade de vivermos como ETs, que ficam falando uma linguagem que ninguém entende, que ficam falando palavras que ninguém sabe do que se trata, que fica colocando adesivo no carro. Em caso de arrebatamento, esse carro será desgovernado. E daí? Quem é que entende o que é isso? Que bobagem, isso aí não serve para nada. E aí, para minha tristeza, teve pessoas que saíram da igreja no acústico do ano passado falando: mas aqui não teve nenhuma música evangélica, né? Não teve nenhuma música evangélica. Teve música com valores do reino de Deus, porque algumas músicas evangélicas não falam nada sobre o reino de Deus. Então, a nossa pegada aqui na Bethesda não é de ficar falando e convertendo pessoas simplesmente para levantar a mão, para acreditar numa vida após a morte. Não, nós pregamos porque acreditamos que existe vida antes da morte. Nós pregamos sabendo que sim, Deus está conosco e um dia nós seremos abraçados por Ele e nós vamos experimentar um verdadeiro céu. E até esse dia chegar, a nossa responsabilidade é produzir pequenos céus na vida das pessoas, com valores que transformam a vida das famílias. Sim, Cristo voltará, e até esse dia nós podemos fazer com que Cristo volte um pouco mais, porque todas as vezes que uma criança lá no departamento infantil absorve os valores do reino de Deus, todas as vezes que um homem e uma mulher aqui entende a proposta cristã, Cristo voltou mais um pouco e o mundo se tornou um lugar um pouco melhor para ser vivido. E essa é a percepção pela qual nós devemos viver. Então eu quero convidar você para nós orarmos juntos hoje
de manhã, no fim da nossa celebração, colocando a nossa vida à disposição de Deus, dizendo: Senhor, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, uma comunidade comprometida com a geração onde está inserida. Nós queremos viver de maneira que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém?